Olá, trazendo aqui mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fiz o reparo em uma placa da Compal, modelo LA6771P. Eu estou usando aqui o esquema elétrico 6772P, que é muito semelhante. Só para exemplificar aqui, mostrar na interpretação do esquema como se deu o defeito e como foi feito o reparo. Esse vídeo será dividido em duas etapas. Tá? A primeira etapa eu vou mostrar por meio de imagens como fiz o reparo na placa. E no segundo vídeo eu vou voltar aqui com o esquema elétrico, fazendo a interpretação de tudo que foi feito. E aí vocês vão entender de fato como é que o problema se apresentou, né? E como foi feito o reparo, ok? Eu quero convidar você que não é inscrito do canal a se inscrever. Marque aí o sininho para estar recebendo as notificações. Compartilhe e não esqueça de deixar seu like. O like é muito importante, tá? Tanto você que não é inscrito, quanto você que já é inscrito, não esqueça aí de ajudar o canal deixando o seu like. O like é fundamental para o crescimento do canal. Ok, pessoal? Então, vamos ao que interessa. Eu vou mostrar para vocês por meio de imagens como se deu o reparo. Primeiro eu quero falar aqui que esse notebook chegou na minha assistência, o dono relatando que o notebook não ligava. Geralmente esse procedimento quando chega na minha assistência, né, eu já falei algumas vezes e vou repetir aqui, eu zero a minha fonte, né, e depois vou subindo lentamente para ver o comportamento, se há algum curto na linha. E aí, por meio da interpretação da corrente apresentada na fonte assimétrica, eu tenho aí uma noção de que se há curto, se há fuga, se ela precisa me mostrar algo. E é assim que eu faço, né? Eu zero e vou subindo lentamente. Vamos para as imagens para você entender melhor. Aqui podemos ver a placa já sobre a bancada, após desmontar o notebook, já preparada para análise. A imagem não está mostrando, mas a placa aí ela está conectada com a fonte assimétrica e a bateria. Ambas estão conectadas à placa. Tá? Por que eu conectei a fonte e a bateria? Porque quando eu fiz esse mesmo procedimento que vou fazer agora, e aí vocês vão entender, essa placa se apresentou, eu percebi dois sintomas diferentes. Ou seja, com a bateria conectada, a placa não ligava. Aliás, ligava na assimétrica. Aqui na imagem já podemos ver a placa após desmontar o notebook. Ela está com a assimétrica conectada. A imagem também não mostra, mas ela também está com a bateria conectada, tá? Aqui vamos abordar o mesmo procedimento que eu fiz quando o notebook estava montado. Então eu fiz esse mesmo procedimento com ele montado, desmontei e repeti o procedimento. Aqui vocês vão acompanhar e aí vocês vão entender o que eu quero mostrar para cada um de vocês. Bom, eu vou mudar de imagem para que vocês possam entender. Observe aqui nessa segunda imagem que a minha fonte ela está ajustada a 0 volts. Logo eu tenho também uma corrente a zero. Embora ela esteja com a bateria conectada também, o que eu fiz foi subir lentamente essa tensão. Na próxima imagem vocês vão ver. Então observem aqui agora que ela já está com a tensão de 7,7 volts e a corrente continua zero. Significa que não tem curto drenando para o terra. Por exemplo, se houvesse aí um capacitor em curto, drenando a linha para o terra, com 7,7 volts, essa corrente já estaria altíssima. Como não se apresentou nada com 7,7 volts, eu já descartei aí a possibilidade de ter um curto de um componente drenando para o terra, né? Ou seja, um capacitor em curto, né? Ou algo semelhante. Na próxima imagem, aqui podemos ver ela já com 13,3 volts e observe que ela deu um pico de corrente de 1,18 amperes. Isso
já é um sintoma, né? Isso não é normal. Essa corrente com 13,3 volts e ela dá esse pico de corrente, isso não é normal. Já começou aí a apresentar o defeito. Lembre-se que ela está, além de estar aí com assimétrica conectada, a fonte assimétrica, ela também está com a bateria, né? Embora a imagem não esteja mostrando. Essas imagens eu tirei do vídeo que fiz. Eu tinha feito vídeo, na verdade toda essa análise eu fiz em vídeo, só que depois que fui assistir o vídeo eu percebi que ficou com a imagem muito desfocada, ficou muito trêmula e captou muito áudio externo, né? Então ficou muito ruim, muito péssimo o vídeo. Então eu resolvi tirar prints de alguns setores e trazer esse vídeo para vocês assim, para que vocês possam entender. Observe agora, quando eu aumentei mais um pouco para 14,5 volts, aquele pico de corrente caiu, né? Ficou a 0,03. O que é estranho, né? Não é normal isso aí. Não foi normal subir a 1,1 e não foi normal e não está sendo normal cair para zero novamente. Está oscilando, indicou uma oscilação aí muito estranha. Até então eu ainda não tinha noção do que poderia ser, tá? Eu estava tentando ainda entender o comportamento aí da placa. Agora com 15,2 volts, veja que ela deu 4,43 amperes, quase a corrente máxima da fonte. Eu tenho aí uma fonte que fornece uma corrente de 5 amperes. Então, com 15,2 volts, eu aumentei 0,7 volts e ela deu um pico aí de 4,3 amperes, o que é muito. Essa corrente aí já é o suficiente para fritar alguma coisa aí. Mas eu continuei aumentando, né? Aumentei para 15,8 e a corrente ultrapassou a corrente máxima, né? Que ela de 5 amperes, ela foi a quase 5,5. E eu continuei aumentando, não percebi nenhum algo aquecendo na placa e continuei aumentando, né? E quando eu cheguei a 18 volts de tensão, a corrente caiu novamente. Eu já vou explicar isso para vocês, então observem que ela caiu. Eu ajustei a 19,3 volts, então aí ela já mostrou uma corrente de 670 mA. Na verdade, quando eu ajustei a 19,3 volts, ela ficou com 0,01. Depois a corrente foi subindo lentamente e eu vou explicar a vocês por quê. E ela setou aí nesse valor de 670 mA, né? Ou 0,67 amperes. O que acontecia? A placa, quando você ligava a assimétrica, que subia ela lentamente, ela dava esses picos de corrente, mas quando você ajustava a 19,3 volts, ela normalizava, tá? Ela ficava normal, 0,01, depois subia a 670 mA, porque ela estava com a bateria conectada. Então essa corrente que você está vendo aí, de 0,67 amperes, ou 670 mA, é a bateria sendo carregada, tá? É a corrente que a bateria está consumindo porque o circuito de charge foi ativado. Nesse estado que a placa está aí, a imagem não mostra, mas eu apertei o botão de start e ela ligou normal, funciona normalmente. Então eu achei muito estranho isso. Então o que foi que eu fiz? O próximo procedimento que fiz foi soltar a fonte, ou seja, desligar a fonte assimétrica, e vou voltar a ligar ela agora, em vez de subir lentamente, com a tensão de 19,3 setada ali, como você está vendo. Ela está com 19,3 e eu vou ligar direto agora para simular aí nesse ponto o carregador. Então o que é que eu fiz? Vamos imaginar que no momento que eu conectar ali a ponta positiva novamente, é como se eu estivesse conectando o jack do carregador, para mim entender o que isso estava causando ao carregador, né? Já que o cliente me relatou que a placa não ligava. E na verdade aqui na bancada a placa ligou normalmente, embora ela deu esse pico de corrente. Então observe a próxima imagem. Olha só, no momento que eu conectei, e eu repeti isso várias vezes, e todas as vezes ela se mostrou desta forma aí. No momento que eu conectei, a tensão caiu para 16 volts, por um instante assim de 2 segundos no máximo, 1,5 segundo, 2, e a corrente subiu para a corrente máxima. Então era assim, quando eu conectava, ela dava esse pico de corrente de consumo, indicando um curto. Por
pouco período, negócio assim de 1,5 segundo a 2 segundos, muito rápido mesmo. E depois voltava ao estado normal. E aí eu podia startar a placa. Só que olha só que interessante. Esse pico aí que ele dá era exatamente isso que acontecia com o carregador. Então, quando eu conectei aqui, eu estava entendendo o que isso estava causando ao carregador. Então, imaginando aqui que aqui não é a fonte assimétrica, seja o carregador, tá? Vamos substituir agora a fonte assimétrica pelo carregador. O carregador ele vai sofrer isso aqui no momento que você conecta o jack. E isso aqui, essa ação, é o suficiente para levar o carregador a acionar a proteção. Então, por isso que o notebook não ligava. Porque no momento que se você conectava o jack, acontecia isso aqui. O carregador automaticamente entrava em proteção, acionava a proteção, não liberava mais os 19 volts, porque ele ali era uma corrente muito alta. Então, acionava a proteção ao CP do carregador. Essa proteção desligava o carregador e o carregador só ia voltar a ligar novamente se você retirasse da tomada, aguardasse um pouco e colocasse novamente. Só que toda vez que você colocava na tomada, o defeito que a placa tinha causava esse pico e novamente o carregador acionava a proteção. Então nunca que o notebook iria ligar. Com a assimétrica ligava por quê? Porque esse período aqui ele ficava por pouco tempo e depois normalizava. E aí quando ele normalizava, você apertava o start e a placa funcionava com a assimétrica, né? Mas com o carregador isso não poderia acontecer porque ele acionava a proteção. Era isso que estava acontecendo. Aí foi quando eu comecei a entender. Então vou mudar aqui a próxima imagem. Observe que depois de um período, ó, de pouco tempo, tá? Isso era pouco tempo, não era esse período enorme, era negócio, no máximo 2 segundos e olhe lá, ele normalizava. Então ele ficava a 19,3 volts, 00,1 e depois ele começava a subir a corrente aqui porque ele ativava o circuito de charger, né? Ele começava a carregar a bateria. Vou mudar a imagem. Aqui eu retirei a bateria, né, para fazer o mesmo procedimento sem a bateria. Então, nesse momento eu retirei a bateria. Observem que eu desliguei aqui, ó, a assimétrica. E eu fui fazer o mesmo procedimento agora sem a bateria, para mim entender o que estava acontecendo, né? Então, o que aconteceu? Eu não vou repetir aqui, as imagens não mostram, eu acho que eu não coloquei as outras imagens, mas sem a bateria funcionava tudo perfeito, ou seja, eu subia a corrente lentamente até os 19 volts, não tinha aquele pico de corrente, não existia quando eu tirava a bateria. Fiz todo o mesmo procedimento que vocês acabaram de ver, eu fiz agora que sem a bateria. E não tinha aquele pico de corrente e a placa funcionava normalmente e eu poderia conectar tanto a fonte assimétrica quanto o carregador, a placa ligava. Agora teria que estar sem a bateria. Então significava que tudo aquilo só acontecia quando estava a bateria conectada. Então aqui nessa imagem aqui, eu tinha feito o procedimento que eu falei, aonde eu subi a tensão lentamente até 19,5 volts e nada aconteceu. Observe que ela está setada ali a 0,01 de corrente. Como estava sem bateria, não houve consumo de carga de corrente carregando a bateria, já que não há uma bateria conectada, né? Então ela continuou aí nesse estado. E eu poderia apertar Start que a placa funcionava normalmente. Eu soltei o pino positivo várias vezes e conectei e ela sempre me mostrou sempre esse resultado aí. Então o problema realmente só se apresentava quando estava com a bateria conectada. Bom, aqui eu já comecei a análise, né? Então eu vou passar para vocês aqui um macete que eu uso bastante. Esse foi a primeira medição que eu resolvi fazer na placa, né? Até então, aquele procedimento que eu mostrei até agora é o passo que eu faço inicialmente para determinar se há um curto na linha ou não. E agora é que vamos começar a análise. Então aqui é um procedimento que eu gosto de fazer. Então eu apliquei nessa placa aqui e deu muito certo, tá? E qual é o procedimento? É com uma única medição que eu faço, e vocês vão entender agora, ela vai me dizer se eu tenho um problema nos MOSFETs de entrada ou não, tá? Então eu faço uma única medição
E a interpretação dessa medição vai me dizer se há algum problema ali no MOSFET de entrada ou não. Vocês viram que a fonte estava ajustada a 19.5. Eu vou voltar a imagem para vocês verem, né? Eu deixei ali, ó, 19.5. E aí eu fui fazer a primeira medição, que é no resistor shunt, ou seja, na linha B+. Então, entre o VIN, que é a entrada do carregador, no caso aí da fonte assimétrica, entre o VIN e o B+, tem ali os MOSFETs de entrada, os dois MOSFETs de entrada. Então, a primeira medição que eu fui fazer foi aí no B+. E por que isso? Porque essa medição, ela vai me dar um norte, ela vai me dizer se eu devo analisar os MOSFETs de entrada ou se eu devo analisar o circuito de charge que está ali para frente. Então, quando eu medi aí o resistor shunt, que é esse carinha verde aqui, ó, eu medi exatamente nesse ponto aqui. Eu não mostrei a ponta encostando, na verdade foi porque não deu para printar esse pedaço aqui. Tirar um print com a ponta encostada aqui, porque a imagem ficou muito desfocada, muito ruim. Mas eu encostei a ponta aqui, nesse setor, para medir a tensão aí. Eu vou mostrar a próxima imagem e vocês vão entender o que eu quero dizer. Olha, quando eu coloquei a ponta de prova no resistor shunt para medir o B+, eu encontrei aqui, ó, 18.7 volts. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que isso nos mostra? Se eu tenho 19.5 na entrada e eu tenho no B+, 18.7, eu estou tendo aí uma perda de quase 1 volt. 0.8 volts, ou seja, quase 1 volt. É muito, tá? É muito para um circuito chaveador, onde tem MOSFET chaveando aí. Isso aí era para ter uma perda no máximo, isso aí eu falando máximo, de 300 milivolts, no máximo. E no entanto eu estou tendo aí 800 milivolts de perda. Então, isso aqui já me indicou que eu tenho sim um problema nos MOSFETs de entrada, podendo ser o próprio MOSFET de entrada, podendo ser alguma coisa relacionada ali ao chaveamento do MOSFET de entrada, podendo ser uma proteção, podendo ser até o próprio CI charger, alguma coisa no CI charger, mas que eu teria que partir para uma análise antes, ou seja, eu teria que analisar os MOSFETs de entrada antes de seguir ali para o CI charger. Bom, e o que foi que eu fiz? Já que eu tinha que analisar os MOSFETs de charger, desculpa, os MOSFETs de entrada, já que eu tinha que analisar, então esse daí é o segundo MOSFET de entrada. Ou seja, o circuito tem um MOSFET, o primeiro, e tem o segundo MOSFET de entrada. Esse aí é o segundo. Já que ele estava aí do lado, eu resolvi logo começar por ele. E quando eu medi esse MOSFET aí no dreno, eu achei a mesma tensão que tinha no resistor shunt, 18.7 volts. Quando eu medi no source, eu tinha 18.7 volts. Eu não coloquei aqui porque para não estar repetindo tanta imagem, mas eu tinha 18.7 volts. Quando eu medi no gate, eu tinha 18.7 volts. Ou seja, eu tinha esse MOSFET aí com 18.7 no gate, no dreno e no source. Eu tinha um MOSFET em curto, porque nesse MOSFET aí não tinha perda nenhuma de tensão. Então aquela tensão de 0.8 volts, aquela perda que tinha desde a entrada até o B+, ela estava todinha sobre o primeiro MOSFET de entrada. E vocês vão entender isso aí no segundo vídeo, que eu vou mostrar na interpretação do esquema, explicando tudo passo a passo. Então só essas medições aí, ó, veja que eu fiz, veja quantas medições eu fiz na placa para identificar esse componente em curto. Eu tinha medido, a primeira medição que eu fiz foi o B+, né, e ele iria me dizer se eu tinha que olhar os MOSFETs de entrada ou não. E aqui quando eu medi que achei 18.7 volts, ele já me disse que eu tenho que olhar os MOSFETs de entrada. E aí eu já tinha um aqui do lado dele, então eu vou olhar logo esse. E aí quando eu medi o dreno de 18.7, o source 18.7, o gate 18.7, eu digo, esse cara está em curto, eu vou substituir. Eu fiz a substituição do MOSFET e voltei a medir dreno e source. E aí eu tinha essa tensão aqui, ó, 19.1.
Só que desta vez a fonte ela estava setada a 19.3, né? Eu tinha mexido na fonte quando eu fui trocar o MOSFET, acabei esbarrando, mexi na fonte, então eu tive que reajustar ela novamente. Aí eu ajustei ela a 19.3 e aqui no MOSFET, depois que eu fiz a substituição, eu passei a ter 19.1, então eu só tinha uma perda de 200 milivolts e não mais de 800 milivolts, mas sim 200 milivolts. E aqui o notebook funcionando. Veja que a fonte está aqui no fundo desligada, veja que não tem cabo conectado, que ela já está ligado na sua fonte, né, na sua próprio carregador. Então o único defeito desse cara era esse MOSFET aqui. Então, claro que eu fiz tudo isso, não precisei do esquema, mas no próximo vídeo, no esquema, eu vou explicar melhor tudo isso aqui e por que que ela se comportava deste jeito, por que que ela estava acionando proteção do carregador e por que ela se apresentava dando aquele pico de corrente e depois ela normalizava e por que que ela só funcionava sem a bateria e se colocasse a bateria ele desligava, tá? E o único causador de tudo isso era só esse MOSFET aqui, tá, pessoal? Só esse MOSFET. E vocês vão entender no esquema, na interpretação do esquema, no próximo vídeo que eu for falar e mostrar para vocês, ok? Então, aqui no esquema, no próximo vídeo, eu vou explicar tudo isso para você aqui, o procedimento desde o momento que é ligado aqui o carregador, que o chaveamento acontece e o porquê ele estava causando tudo aquilo. Então é isso aí. Não esqueça aí de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever se não for inscrito. De compartilhar. Mais uma vez, deixe o like que é para esse canal crescer, tá? E fiquem todos com Deus. Um abraço aí a todos. E fui.